Fala aí, filhão. Bora de manhua? Bora! Hoje é o dia mais importante para esses formandos do ensino médio. Na segunda sala de aula do último ano, o ar estava carregado de tensão e ansiedade. No nosso mundo, temos o exame de admissão para a faculdade. Para os alunos aqui, o amanhã marcava o dia do julgamento de despertar, uma avaliação sobre a qual todos tinham sentimentos mistos. John, acorda. Para de dormir. Disse um garoto ansiosamente, cutucando nosso protagonista, John, que parecia estar alegremente aproveitando sua soneca da tarde. Piscando os olhos sonolentos, a expressão de John mudou de sonolenta para surpresa ao perceber onde estava. Ele se encontrou de volta em uma sala de aula, no meio do burburinho das conversas. De repente, ele se levantou, encharcado de suor frio, o pânico evidente em sua voz. Onde estou? Então, uma enxurrada de memórias invadiu sua mente. O planeta em que ele estava se chamava Estrela Azul, um mundo muito parecido com a Terra. Cidades modernas, ruas familiares e nações existentes. Talvez fosse um universo paralelo, ele pensou. Nesse mundo, um evento catastrófico ocorrido há um século alterou drasticamente a vida de todos. Monstros ferozes surgiram do céu, espalhando caos sobre a humanidade, causando inúmeras mortes e destruição em massa. O povo da Estrela Azul, no entanto, foi abençoado com talentos inatos que podiam ser despertos. Através do julgamento de despertar, os indivíduos podiam desbloquear caminhos para profissões únicas como assassinos, magos, caçadores, guerreiros ou suporte, só para citar alguns. Apenas esses indivíduos despertos e poderosos eram capazes de combater os monstros. Aqueles que falhavam no julgamento estavam condenados a uma existência medíocre pelo resto da vida. A divisão entre os despertos e os demais, em termos de riqueza e status social, era imensurável. Por isso, o mundo se concentrava em formar os despertos, a elite desse mundo. E amanhã, John e todos os alunos do último ano teriam que enfrentar o julgamento de despertar. Nesse mundo, os despertos possuíam riquezas inimagináveis, habilidades formidáveis e inúmeros seguidores. Enquanto John refletia sobre essa situação bizarra, uma realização repentina o atingiu. Todas essas memórias e a trama desse mundo lhe pareciam estranhamente familiares. Era como o jogo que ele havia jogado antes. Como era o nome mesmo? Ah, certo, Apocalipse Online. Era o MMORPG de mundo aberto mais popular, com jogabilidade excepcional e muita liberdade. Um fenômeno global na época. Engolindo em seco, John começou a processar o que estava acontecendo. Olhou para suas mãos, incrédulo. De alguma forma, ele havia sido transportado para um mundo onde jogo e realidade pareciam se fundir. Em sua vida anterior na Terra, no jogo Apocalipse Online, ele havia jogado como guerreiro e alcançado nível 999, a um passo da vitória final. Ele derrotou inúmeros monstros e jogadores, ganhando o título de o melhor de todos os tempos. Mas nem tudo saiu como planejado. Após derrotar inúmeros monstros, ele chegou finalmente à sala final. O que o impediu foi o tempo de recarga de suas habilidades e a falta de dano. Foi cercado por uma horda interminável de monstros invocados pelo chefe final, a poucos passos de alcançá-lo. Entre eles, estavam centenas de monstros de elite poderosos. Exausto, com a saúde humana esgotados, e seu equipamento destruído, ele foi derrotado. De joelhos no chão, sua visão turva, sendo esmagado pela horda de monstros. Ao ver as letras grandes de derrota na tela, ele ficou furioso. Socou o teclado, frustrado e sem aceitar aquele fim. O que veio em seguida foi a tela brilhando com as palavras vermelhas da morte. Ele estava tão perto, mas tão longe. E no instante seguinte, ele foi transportado para esse mundo. A divagação de John foi interrompida por um aluno gordinho sentado ao seu lado, que o cutucou. Perguntou por que John estava sonhando acordado, já que ele mesmo estava tão ansioso que estava arrancando os cabelos. Ron! Disse John, virando-se para o garoto apelidado de Chub, surpreso. Ele exclamou, chamando o nome de Chub. Assim como na vida passada, Chub era seu amigo leal e melhor companheiro durante a escola. Olhando para o rosto familiar de Chub e o jeito nervoso dele, John sentiu que aquele mundo tinha seu próprio charme. Segurou o ombro de Chub e disse que mal podia acreditar que o estava vendo ali também. Chub, um pouco assustado, não entendeu do que ele estava falando e achou que John estava brincando. Ao ver o comportamento tranquilo de John, Chub ficou ainda mais nervoso. Ele sabia que John era inteligente e sempre se saía bem na escola, mas ele mesmo estava tomado pela preocupação.
Segurou os próprios cabelos, ainda mais ansioso. John sorriu, lembrando que, nesse mundo, tanto a aparência quanto a personalidade das pessoas haviam permanecido as mesmas. Parecia que seus relacionamentos e sua vida nesse novo mundo não eram tão diferentes assim. Shub olhou para seu melhor amigo John, com lágrimas se formando nos olhos. Abraçando John, ele desabou. Revelando seu temor pelo próximo julgamento de despertar, Shub demonstrava o quanto aquele momento era decisivo, uma oportunidade única na vida. Falhar na avaliação não seria apenas um desastre pessoal, mas também significaria enfrentar a fúria de seu pai. John, ao relembrar suas experiências passadas no jogo, lembrou que o termo despertar se referia ao momento em que os jogadores tocavam a pedra do despertar dentro do reino secreto da avaliação, sendo essa a única forma de ativar o talento inato de uma pessoa. No entanto, ele se perguntava se ali funcionava da mesma maneira. Conforme ia descobrindo mais, parecia que aquele mundo operava com princípios semelhantes. Shub, sussurrando no ouvido de John, implorou por sua ajuda na prova do dia seguinte. Com um sorriso, John perguntou como exatamente Shub queria que ele o ajudasse. Com uma expressão cômica, Shub disse que não precisava alcançar as estrelas, só precisava fazer o mínimo para satisfazer seu pai. Shub sabia que John era conhecido por sua inteligência e criatividade, e se perguntava se ele conseguiria realizar um milagre de última hora. Embora John tivesse herdado uma vasta memória, ele sabia que os truques e estratégias do jogo talvez não se aplicassem totalmente àquela nova realidade. Até onde aquele mundo espelhava o jogo, e por que ele estava ali, eram mistérios que John precisaria desvendar por conta própria. Levantando-se, John tranquilizou Shub, dizendo que podia contar com ele. Decidiu então visitar a arena de treinamento para investigar mais. Ao sair da sala de aula, Shub, agora cheio de esperança, gritou atrás do melhor amigo e ainda prometeu, se John conseguisse ajudá-lo, o almoço do ano inteiro seria por conta dele. Com um gesto estiloso, John saiu, determinado a encontrar uma forma de ajudar seu amigo naquele mundo estranho, mas ao mesmo tempo familiar. John chegou rapidamente à arena de treinamento, um espaço vasto e movimentado, cheio de alunos. No centro, havia um portal oval cintilante, constantemente irradiando luz branca, por onde os alunos entravam e saíam do reino secreto de prática. O clima era animado. Vários funcionários e professores estavam presentes para manter a ordem. Aproximando-se do portal, John observou diversos alunos discutindo estratégias. Alguns argumentavam que deviam começar pelos monstros mais fáceis, enquanto outros achavam isso uma perda de tempo e mana. Uma dupla exausta saía do portal, apoiando-se mutuamente, claramente drenados. Respirando fundo, John estava ansioso para descobrir o que essa mistura de jogo e realidade reservava. Ele sorriu e entrou no portal. Um clarão branco transformou o ambiente ao seu redor. Já não estava mais na arena. John agora se encontrava em uma floresta, de frente para uma ponte suspensa que levava a uma pequena vila. O cenário era ensolarado, com o canto de pássaros ao fundo. Ao observar o lugar, John ficou atônito, era a vila inicial do jogo, perfeitamente replicada em cada detalhe. Mas sua surpresa não parou por aí. Uma voz mecânica ecoou em sua mente. Sistema detectando hospedeiro. Ligando o sistema de transformação. Progresso, 50%. 70%. 100%. Ligação bem-sucedida. John, confuso, se perguntava, o que é exatamente esse sistema de transformação? Para responder à pergunta, uma janela apareceu confirmando a ativação do sistema de transformação, atualmente no nível 1. Bastante chocante, adquirir um sistema desse tipo logo de cara. Lendo a descrição, o sistema dizia que podia converter duas habilidades ativas, sob certas condições, em uma habilidade passiva extra, cujo poder era amplificado pelos atributos principais do personagem. John ficou intrigado com essa funcionalidade. No jogo Apocalipse Online, a maioria das habilidades eram ativas, e as habilidades passivas eram raríssimas. Ele sabia que habilidades ativas tinham tempo de recarga e não podiam ser ativadas continuamente. Já as passivas estavam sempre ativas, dependendo da chance de ativação. Níveis mais altos de habilidades passivas aumentavam essa chance. John cerrou os punhos, lembrando como sua incapacidade de derrotar o chefe final se devia aos longos tempos de recarga das habilidades. Agora, com esse sistema de transformação passiva, ele esperava superar essa fraqueza. Cautelosamente, John abriu o painel de habilidades, onde foi recebido por vários ícones familiares. O sistema o pediu para escolher uma habilidade para transformar. Suas opções incluíam Uppercut, gancho.
Wave Slash, corte de onda. Slide Tackle, deslize ofensivo. Weapon Switch, troca de arma. Finalmente vendo onde isso ia dar, John decidiu transformar Wave Slash. Ao selecionar a habilidade, uma espada se materializou em sua mão, acompanhada pela notificação do sistema. Wave Slash nível 1 adquirido, um poderoso golpe ascendente que libera uma onda, uma habilidade do tipo AOE que ataca e repele inimigos. A habilidade então foi transformada, concedendo-lhe uma nova habilidade passiva. 30% de chance de ativar outro Wave Slash com mais dano, além de garantir 2 segundos de invencibilidade ao usuário. Boa, mas não quebrada. Surpreso no início, John balançou sua nova espada algumas vezes, maravilhado com a nova habilidade passiva e o dano significativamente aumentado. Impulso, agora o verdadeiro jogo começa. Nesse momento, ele ouviu passos e uma respiração pesada vindo de trás. Ao olhar, viu um minotauro enorme se aproximando. A criatura, com apenas um chifre e músculos saltando pelo corpo, empunhava um machado gigante. Seus olhos, vermelhos de sangue, estavam fixos em Junho. Junho reconheceu a besta, era um minotauro de nível 3, um dos inimigos mais desafiadores da vila inicial. Conforme Junho entrava gradualmente no alcance de ataque do minotauro, a criatura rugiu furiosamente e avançou com o machado erguido. Junho não recuou. Em vez disso, empunhou sua espada, ansioso por um verdadeiro teste de batalha. Ele a balançou, ativando o Wave Slash, que lançou uma poderosa onda roxa, empurrando o minotauro vários metros para trás contra uma grande rocha. Junho havia colocado toda a sua força naquele golpe e observava atentamente enquanto a névoa se dissipava. O minotauro se levantou, ileso. Agora, seus olhos brilhavam com um vermelho feroz. Enfurecido, ele saltou no ar, aparecendo acima de Junho em um instante e desceu com um machado colossal. Junho desviava constantemente, tentando contra-atacar com sua espada, mas seus atributos atuais não eram suficientes para derrotar um minotauro em estado de fúria. No momento crítico, Junho se viu encurralado, o machado da criatura estava a centímetros de sua cabeça. Desesperado, ergueu a espada para bloquear, mas sua arma inferior não resistiu e se quebrou completamente. No entanto, naquele milésimo de segundo, a habilidade passiva Wave Slash foi ativada, concedendo a Junho 2 segundos de invencibilidade. Sem hesitar, ele usou os fragmentos da espada quebrada para liberar a força Wave Slash, agora com um multiplicador de dano de 5x. Junho se abaixou e estocou com força, cravando a lâmina de baixo para cima, do queixo até o crânio do minotauro. A criatura rugiu de dor, deixou o machado cair e foi arremessada contra a rocha mais uma vez. Após alguns segundos de agonia, ficou imóvel. Derrotada. Enquanto o corpo do minotauro se dissolvia no ar, Junho abriu um sorriso de pura empolgação. Ao olhar para suas mãos, percebeu que transformar suas habilidades em passivas não apenas resolvia os problemas de tempo de recarga, mas também aumentava significativamente seu dano, solucionando todos os problemas que enfrentou em sua vida passada. Olhando para o pôr do sol distante, uma chama de determinação acendeu dentro dele. Cerrando os punhos, Junho decidiu que, neste mundo, ele corrigiria os arrependimentos de sua vida anterior. De repente, um monstro gigante com aparência de louva-a-Deus surgiu atrás de Junho. Reagindo rapidamente, Junho cravou sua espada quebrada na cabeça da criatura, fazendo jorrar sangue verde. Então girou o corpo em 180 graus, arrancou a espada e chutou o cadáver da criatura para longe. Após horas de combate ininterrupto, Junho estava exausto. Ao redor de uma grande árvore, havia os corpos de centenas de monstros diferentes que ele havia derrotado. Ofegante, ele examinou sua espada curta quase destruída, refletindo sobre a sensação familiar da batalha, como em sua vida anterior. Tendo treinado por horas naquele reino, ele agora se sentia confiante para ajudar Shubi a despertar seu talento na avaliação do dia seguinte. Mas primeiro, ele precisava que Shubi conseguisse algumas informações sobre a prova. De repente, o sistema reapareceu, solicitando que Junho selecionasse uma segunda habilidade para transformar em passiva. Ao abrir a interface de habilidades novamente, John passou a mão no queixo, ponderando a próxima escolha. Considerando que seus maiores problemas eram o poder de ataque insuficiente e longos tempos de recarga, e já tendo escolhido o Wave Slash, Junho optou por transformar a habilidade troca de arma, Weapon Switch. O sistema confirmou, troca de arma adquirida. Essa habilidade inicialmente tinha um tempo de recarga, mas agora, transformada em passiva, reduzia permanentemente em 30% todos os tempos de recarga de troca de armas.
Junho abriu sua mochila e analisou uma variedade de armas iniciais, espadas longas, espadas curtas, adagas, martelos, machados e mais. Com a nova habilidade passiva, ele percebeu que podia trocar entre essas armas rapidamente durante o combate, aumentando sua flexibilidade e estratégia. Os lábios de Junho se curvaram em um sorriso satisfeito ao abrir o painel de personagem, revelando informações detalhadas. O painel exibia seu nome, raça e nível. Atualmente, ele estava no nível 1, apenas 100 pontos de experiência de subir de nível. Seus atributos estavam assim: Força, 20. Agilidade, 20. Intelecto, 20. Vitalidade, 20. Cada atributo influenciava aspectos diferentes de suas habilidades. A força, por exemplo, influenciava o ataque físico. Poder de ataque, agilidade afetavam a taxa de acerto crítico, evasão e velocidade de ataque. Intelecto influenciava a regeneração de mana e o dano mágico, enquanto vitalidade afetava a vida e estamina. Junho agora possuía duas habilidades passivas, Wave Slash e Transformação de Armas, com índice de combate de 500. Pronto para o que viesse, Junho saiu da área de treinamento. Ele atravessou o portal, já se preparando para a avaliação do dia seguinte. O grande dia chegou rapidamente, e o salão estava lotado de espectadores. Milhares de estudantes estavam no centro, todos armados e prontos, aguardando sua chance de despertar seus talentos. Perto de Junho, dois estudantes verificavam suas armas e poções, quando de repente a voz de Shubi ecoou por trás. Ele correu até Junho segurando algo nas mãos. Usando o poder do dinheiro, Shubi havia convencido o pai a subornar alguém e conseguir o mapa da avaliação de hoje. Na noite anterior, Junho havia mandado uma mensagem pedindo que ele tentasse conseguir o máximo de informações possíveis. Embora confuso, Shubi atendeu ao pedido. A voz de Shubi era bem alta, então Junho o mandou abaixar o tom. Shubi imediatamente cobriu a boca e, empolgado, compartilhou a novidade em voz baixa. Eles se afastaram até um canto, onde Shubi abriu o mapa, revelando que a avaliação daquele dia ocorreria na Fenda Fogo da Ira, escolhida pelo mais rigoroso de todos, Professor Léo. Shubi acreditava que a dificuldade seria alta, dada a fama de exigente do professor. Ao ouvir o nome Fenda Fogo da Ira, Junho a reconheceu, era um mapa iniciante que ele conhecia bem, com monstros entre níveis 3 e 10. Não seria difícil para Junho, mas para Shubi, em seu estado atual, seria um verdadeiro desafio. Junho então se virou para Shubi e perguntou qual era o nível mais alto de monstro de elite que ele havia conseguido derrotar sozinho em uma dungeon de iniciante. Com um toque de vergonha, Shubi mexeu nos dedos e admitiu que nível 5 provavelmente era seu limite. Junho suspirou internamente com a falta de força de seu amigo e já pensava em usar alguns atalhos para ajudá-lo. Porém, a conversa deles atraiu atenção indesejada. Um garoto loiro chamado Richard, acompanhado de dois capangas, se aproximou com um tom debochado. Ele zombou de Shubi por tentar usar atalhos graças à sua riqueza e começou a fazer piadas com o pai dele. Richard era um riquinho da turma ao lado, cujo pai era um concorrente direto do pai de Shubi. Ele vivia procurando maneiras de rebaixar Shubi. Shubi, irritado, arregaçou as mangas, não ia deixar isso barato. Junho, percebendo a raiva nos olhos do amigo, o segurou rapidamente, pedindo que se acalmasse. Shubi protestou, pronto para colocar Richard em seu lugar. Richard, animado com a reação de Shubi, continuou provocando, dizendo que Junho foi esperto em segurá-lo, pois sabia que ele não venceria. Foi então que Junho, discretamente, colocou o pé no caminho de Richard, fazendo-o tropeçar e cair de cara no chão, arrancando gargalhadas da multidão ao redor. Shubi também ficou chocado. Junho comentou, com um toque de ironia. Não precisava de uma desculpa tão dramática assim. Richard se levantou com o rosto vermelho de vergonha, fitando Junho com ódio. Ele jamais imaginaria que Junho, antes tão apagado, teria coragem de enfrentá-lo. Está procurando sua própria morte, rosnou ele, antes de lançar um soco em Junho. Mas, para a surpresa de todos, Junho segurou o soco com uma única mão, com facilidade. Richard, perplexo, ouviu Junho propor uma aposta. Após Junho soltar seu pulso, Richard esfregou o punho dolorido e zombou da ideia. A aposta era a seguinte, ver quem tiraria a maior pontuação na avaliação, Shubi ou Richard. O barulho ao redor cessou com o atrevimento da aposta. Richard e seus capangas não aguentaram e caíram na risada, achando aquilo absurdamente fácil. Com desprezo, Richard aceitou a aposta e estabeleceu os termos. Quem perdesse teria que correr 10 voltas pelo campo pelado, gritando 3 vezes que o outro era seu pai.
Junho apenas sorriu e aceitou. Shub, suando frio, ficou paralisado, chocado com a audácia da aposta. Todos ao redor, incluindo os professores, ficaram pasmos. A diferença de habilidades entre Shub e Richard era bem conhecida, um era o pior aluno, o outro, um dos melhores. Depois que o trio se afastou, Shub sussurrou nervosamente para Junho, expressando suas preocupações. Junho, com um gesto tranquilo, tentou reassegurá-lo. Shub estava à beira das lágrimas, lamentando seu desejo simples de apenas passar na avaliação e impressionar o pai. Ele não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Ficava claro que ele não tinha confiança em si mesmo. Junho observou a expressão frustrada de Shub, tentando segurar o riso, então o puxou para cima e sussurrou um plano em seu ouvido. Ninguém além de Shub ouviu o que Junho disse, mas sua expressão mudou do pânico para a surpresa, e depois para uma empolgação imensa. Ele então perguntou animado se aquilo era mesmo possível, e Junho apenas assentiu com um sorriso. Shub então se levantou gritando que hoje faria Richard correr pelado e chamá-lo de papai. A multidão ficou completamente perplexa com essa declaração ousada. Logo depois, um homem de meia-idade se aproximou do centro do estádio, atraindo a atenção de todos ao tossir algumas vezes no microfone. Era o reitor, um profissional transferido de segunda classe. Sem perder tempo, ele anunciou o início da avaliação. Conforme os candidatos entravam no portal um a um, Shub flexionou os bíceps com confiança antes de entrar, dizendo a Junho para assistir bem à sua performance. Chegou a vez de Junho. Um clarão de luz branca o transportou direto para a fenda-fogo da ira. O calor dentro do reino secreto era intenso, com lava por toda parte. O ambiente familiar da enorme caverna vulcânica, que dizia-se ser lar de orques e demônios malignos, se estendia diante dele. A parte inicial da fenda consistia em várias pequenas plataformas suspensas acima da lava, conectadas por caminhos estreitos, onde um passo em falso significava cair na rocha derretida. Para alcançar o chefe final do mapa, os jogadores precisavam escalar montanhas irregulares. É bom estar de volta a uma dungeon de iniciante, murmurou Junho, estalando os pulsos. Respirando fundo, Junho avançou rapidamente pelo reino secreto, seguindo o caminho que lembrava. Logo, encontrou dois monstros, orcs grotescos, musculosos e de pele verde, conhecidos como acólitos da lâmina ardente, armados com adagas afiadas. Assim que fizeram contato visual, os acólitos avançaram contra ele. O ataque repentino assustou Junho, mas ele desviou com facilidade, saltando para trás. Porém, outros três apareceram atrás dele, cercando-o rapidamente. A experiência em vida real era muito diferente de jogar no computador. Agora, em vez de pressionar teclas, ele enfrentava uma batalha física real. Junho puxou uma espada de iniciante de sua mochila. A velocidade e força dos monstros eram notavelmente maiores do que os enfraquecidos da arena de treino. Cercado pelos 5 orcs monstruosos, Junho percebeu que lutar contra todos ao mesmo tempo seria uma tarefa difícil. De repente, o sistema notificou de que sua vasta experiência em jogos havia sido convertida em reflexos corporais instintivos. Junho ficou surpreso. Até isso podia ser transformado em habilidade passiva? Sentiu uma mudança notável em seu corpo, como se uma onda de força tivesse preenchido seus músculos e ossos. Tudo o que fazia no jogo agora era memória muscular. Quando 2 orcs avançaram, Junho desviou com agilidade surpreendente e então saltou uma distância absurda até uma parede. Usando-a como impulso, voltou com um chute poderoso, lançando um dos orcs vários metros para longe. Os outros ficaram atordoados. Com a espada em mãos, Junho sentiu uma onda de empolgação ao se adaptar às suas novas capacidades. Essa habilidade de transformação era incrível, ele conseguia controlar cada músculo do corpo com precisão. Olhou friamente para os orcs restantes, agora confiante em seu novo poder, e os provocou para atacarem todos juntos. Sentindo o desafio de Junho, os 5 orcs investiram ao mesmo tempo. Junho desviou com maestria, posicionando-os em uma linha. Aproveitando o momento, executou um rasteira deslizante que lançou os 5 orcs para o alto. Virando-se rapidamente, ativou o Wave Slash. Em um instante, uma explosão de luz púrpura saiu da espada, formando uma onda circular que atingiu todos os orcs no ar. Mas não parou por aí. O Wave Slash passivo foi ativado logo em seguida, liberando um ataque ainda mais poderoso. A combinação das versões ativa e passiva de Wave Slash foi devastadora. Os 5 acólitos da lâmina ardente foram obliterados, seus corpos caindo pesadamente no chão.
Como Junho realizou o que o sistema chamou de movimento especial, recebeu um bônus de experiência de 50%, acumulando 250 pontos de experiência. Esse ganho rápido levou direto ao nível 3, e seu corpo foi envolvido por 2 brilhos dourados de evolução. Os olhos de Junho brilharam de empolgação. A experiência extra de um abate especial foi um bônus inesperado. Derrotar apenas 5 monstros e já estar no nível 3. Esse mundo é muito mais interessante que o jogo, pensou, sentindo-se cada vez mais envolvido com essa nova realidade. Ele continuou avançando pelo reino secreto, planejando mentalmente diversas táticas com as habilidades e armas de iniciante que possuía. Salão de avaliação, uma grande tela exibia as informações de todos os participantes, e os rankings estavam mudando constantemente. De repente, um nome que subiu rapidamente para o nível 3 chamou a atenção de todos, era ninguém menos que Junho. Estudantes do primeiro e segundo anos assistiam à tela com empolgação, surpresos ao ver alguém subir 2 níveis em menos de 5 minutos. Até o reitor notou o placar. O nome Junho apenas lhe soava vagamente familiar, mas despertou curiosidade sobre quais outras surpresas aquele aluno poderia trazer. De volta ao reino secreto, Junho avançava com agilidade por várias plataformas até que algo chamou sua atenção em um canto, fazendo-o parar. Ele avistou algumas figuras encapuzadas não muito longe, 3 bruxos das sombras, cada um acompanhado por um cão de caça. Junho observou a área atentamente e uma ideia brilhante lhe ocorreu. Ele se lembrou de um bug dos seus tempos de gamer, que se explorado corretamente, facilitaria muito a subida de nível. Rapidamente, pegou uma arma de gancho e atirou para cima, pousando sobre uma grande rocha, de onde tinha uma visão privilegiada dos bruxos lá embaixo. Então, puxou um pequeno dardo e o lançou contra um dos bruxos das sombras. O dardo não causou muito dano, mas chamou a atenção dos 3 bruxos, que imediatamente focaram em Junho. Quando olharam para cima e começaram a conjurar feitiços, as barras de progresso de seus raios das sombras começaram a encher. Junho se escondeu rapidamente atrás da rocha, sabendo que os bruxos de baixo nível só tinham 2 habilidades, invocar cães de caça e lançar feitiços sombrios. Ele tinha certeza de que seu plano funcionaria. Como Junho havia saído da linha de visão deles, a conjuração dos feitiços foi interrompida e as barras de progresso se resetaram. Junho ficou satisfeito com o funcionamento da estratégia, explorando com perfeição a mecânica de visão dos monstros. Ele então continuou atacando com dardos para eliminar os cães, voltando a se esconder logo depois e interrompendo novamente os feitiços dos bruxos. Foi aí que uma cena engraçada se desenrolou. Com os cães mortos, os bruxos começaram a invocar novos ao mesmo tempo. Junho não conseguia conter a empolgação, vendo seu plano funcionar com perfeição. Ele se lembrava bem do infame bug dos novatos, o glitch de invocação infinita dos bruxos das sombras. O erro ocorria quando os bruxos, incapazes de travar o alvo, entravam em um loop lógico, invocando cães sem parar. Cada cão invocado rendia pontos de experiência quando derrotado. Junho executava a estratégia com perfeição, explorando o bug ao máximo. Agora, só precisava esperar o momento certo para atacar. Ele deitou-se, decidido a tirar um cochilo, enquanto os bruxos acumulavam experiência para ele sem perceber. 8 horas se passaram rapidamente no salão de avaliação, e o placar sofreu mudanças significativas. O nome de Junho já tinha sumido das primeiras posições. Os primeiros e segundos lugares estavam no nível 9, os demais do top 10 no nível 8, e os seguintes em níveis 7. Shub estava em 498º, tendo alcançado nível 4. Os estudantes comentavam, muitos decepcionados com Junho, que havia alcançado nível 3 mais rápido que todos, mas agora estava no fundo do ranking, ainda no nível 3. Com o tempo se esgotando, o primeiro aluno alcançou o nível 10 e conseguiu realizar a mudança de classe, era Jing Jing, que estava em segundo lugar. Ela subiu para o nível 10 e se tornou a primeira a mudar para a classe de atiradora, saltando para o topo do ranking. A multidão explodiu em aplausos. Mas a euforia durou pouco, pois mais alunos alcançaram o nível 10 e começaram suas mudanças de classe, com vários se tornando espadachins. O reitor assentiu satisfeito com o progresso dos alunos de destaque. Mas sua expressão mudou para decepção ao ver que o nome de Junho ainda estava no fim da lista. O reitor duvidava que Junho sequer conseguiria despertar seu talento. Justo quando os espectadores comentavam o suposto fracasso de Junho, um aluno gritou: "Olha! O último colocado está se mexendo!" Todos voltaram os olhos para a tela e suas expressões mudaram drasticamente. Junho começou a subir rapidamente. Do último lugar para o 400º, depois para o 200º,
e logo já estava no 120º. Os olhos do reitor se arregalaram de incredulidade, sem entender como Junho estava subindo tão rápido. Para saber o que aconteceu, vamos voltar alguns minutos no tempo. Mais cedo, sem brincadeira, Junho realmente tinha dormido por 8 horas inteiras, e só agora estava acordando. Ele se espreguiçou confortavelmente, depois se levantou e lançou um olhar casual abaixo da rocha onde estava. Seus olhos se arregalaram em choque, a plataforma abaixo estava lotada com pelo menos 400 monstros, e o número continuava crescendo. Junho ficou eufórico, puxou uma metralhadora giratória, Gatling Gun, e mirou nos bruxos das sombras lá embaixo. Empolgado, imaginava quantos níveis conseguiria subir com aquela multidão de cães invocados, e então começou a atirar. A arma tomou vida, disparando balas em alta velocidade contra os inimigos desprevenidos. Embora cada bala causasse pouco dano, a quantidade absurda de tiros foi devastadora. Logo, um dos bruxos caiu, seguido pelo desaparecimento dos cães de caça, e os outros 2 bruxos também sucumbiram. Com o campo livre dos cães, uma luz dourada explodiu ao redor de Junho, e seus pontos de experiência dispararam, acompanhados de uma enxurrada de notificações do sistema. Junho observava satisfeito o aumento da sua experiência com um sorriso no rosto. É assim que se sobe de nível, pensou. Eliminá-los um por um teria sido cansativo demais. À medida que Junho subia de nível, suas habilidades também melhoravam. O multiplicador de dano do corte ondulante foi de 15x para 16x. O tempo de invencibilidade aumentou de 0,2 para 3 segundos. A redução de recarga ao trocar de armas agora era permanente, reduzindo o tempo em 40%. Junho, exaltado, olhava para sua barra de habilidades, se perguntando se no futuro, suas passivas poderiam ser ativadas 100% das vezes. As notificações de subida de nível continuavam piscando. Inacreditavelmente, em menos de 1 minuto, Junho chegou ao nível 13, graças ao massacre estratégico dos bruxos e seus cães. No placar do lado de fora, seu nome disparou para o topo, ultrapassando o antigo primeiro lugar, tornando-se a primeira pessoa a atingir o nível 13. Enquanto isso, os professores que observavam do lado de fora estavam completamente vidrados na ascensão meteórica de Junho na tela gigante. Meu Deus, que velocidade é essa para subir de nível? Em apenas alguns segundos, ele subiu mais de 100 posições. Isso é inacreditável. Como ele conseguiu isso? Nunca vi nada assim em todos os meus anos. O feito de Junho foi tão extraordinário que alguns acreditavam que ele poderia estar entre os 3 melhores do país. Os comentários começaram a surgir sem parar. Os professores estavam em choque com a súbita ascensão de Junho. Mas um dos professores, mais gordinho, sorria com orgulho, apontando para si mesmo e dizendo animadamente que Junho era da turma dele. Mesmo sem entender como aquele aluno, conhecido apenas por ter notas decentes, conseguiu um feito tão absurdo, ele não perdeu a chance de se gabar. Sua risada foi interrompida bruscamente quando sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, deu de cara com o reitor, que, irritado, o repreendeu. Como você pôde não reconhecer um talento desses bem debaixo do seu nariz? O professor não ousou responder, enquanto o reitor balançava a cabeça, decepcionado com sua própria falta de visão, murmurando para si mesmo sobre como também não percebeu esse prodígio antes. Em sua mente, o reitor tinha certeza, os talentos de Junho eram inéditos na história da escola. De volta ao reino secreto, a voz do sistema ecoou nos ouvidos de Junho, com uma nova notificação. Parabéns por alcançar o nível 13. Agora você pode escolher sua profissão e classe desejada. Junho parou por um instante, ponderando. Em sua vida anterior, ele havia alcançado o ápice em todas as profissões, conquistando seus títulos divinos, com uma única exceção. O caminho do vagante sem número classe, um estilo de jogo único que envolvia não escolher nenhuma classe. Esse caminho tinha vantagens e desvantagens claras. A maior vantagem era a capacidade de usar qualquer equipamento, sem restrições, o que permitia combinações extremamente versáteis. Além disso, o vagante sem classe retinha todas as habilidades básicas, coisa que outras classes perdiam ao realizar a transferência. Isso oferecia liberdade absoluta no estilo de combate. No entanto, o vagante sem classe nunca se popularizou por causa de um problema crítico: a falta de poder de ataque. Mesmo alguém habilidoso como Junho não conseguia compensar o dano fraco usando apenas habilidades básicas. Mas agora, neste novo mundo, com o sistema passivo transformador, Junho percebeu que poderia superar essa fraqueza fatal. Com sua experiência e técnica, ele maximizaria o potencial do vagante sem classe.
A escolha era clara. Junho escolheu o caminho do vagante sem classe, pronto para corrigir os arrependimentos do passado. Logo, uma nova notificação surgiu. Parabéns por escolher com sucesso a classe única oculta, vagante sem classe, subclasse, conjurador de runas, Spellbinder. No salão de avaliação, alunos e professores entraram em alvoroço, especulando sobre. Todos estavam curiosos para saber qual classe Junho escolheria. Quando a tela exibiu que ele havia escolhido vagante sem classe, uma classe considerada fraca e inútil, a multidão ficou em choque. O reitor rugiu em incredulidade, furioso, confrontou o professor responsável pela turma de Junho, questionando seus métodos de ensino. Como um aluno seu poderia escolher uma classe tão inútil? A classe dos vagantes sem classe era universalmente vista como sem futuro nesse mundo, uma opinião que ninguém acreditava que pudesse mudar. O professor estava mais ansioso do que qualquer um. Ele explicou que Junho sempre havia mostrado inclinação para a classe Berserkir, tanto nos testes quanto nas pesquisas de preferências de carreira. Após ouvir isso, o reitor se acalmou um pouco, passando a mão pela testa, pensativo. Parecia que Junho realmente tinha intenção de seguir o caminho do Berserkir, até essa súbita e inexplicável mudança de ideia, que o reitor atribuiu à impulsividade e teimosia da juventude. O salão de avaliação foi tomado por um sentimento de choque e tristeza, acreditavam estar testemunhando a queda de um prodígio. Os alunos dos anos iniciais, sem conseguir entender a escolha, começaram a discutir entre si. Um dos estudantes, mais informado, explicou. Embora os vagantes sem classe tenham muita liberdade e versatilidade nos níveis iniciais, eles ficam muito para trás nas fases intermediárias e avançadas, tornando-se o elo mais fraco de qualquer equipe. Enquanto isso, Junho estava completamente alheio à comoção que havia causado. Ele estava satisfeito com seu progresso. Ao atingir o nível 13, seu poder havia aumentado significativamente. Estava confiante de que o sistema passivo de transformação compensaria a maior deficiência do vagante sem classe, o baixo dano. Com sua experiência e habilidade, ele estava pronto para maximizar o potencial dessa classe. Ao abrir seu painel de informações, Junho se deparou com o termo Spellbinder, conjurador de runas, e clicou para ver a descrição. Conjurador de runas é um ramo oculto da classe vagante sem classe. Não pode aprender habilidades em academias ou instituições, apenas por quedas de chefes, boss drops. Além disso, cada novo nível concede 2 pontos de atributo extras. Os reinos secretos são ajustados para a dificuldade máxima por padrão, mas oferecem recompensas aumentadas. Junho ficou espantado com esses benefícios. Primeiro ficou chocado, mas logo percebeu como essa classe era perfeita para ele, especialmente por seu conhecimento íntimo de todos os reinos secretos e seus mapas. Ele bateu no próprio peito, pensando. Essa classe é incrível. Depois de organizar seus pensamentos, Junho decidiu que seu objetivo principal seria aumentar seu dano passivo por meio da velocidade de ataque. Então, alocou todos os seus pontos de atributo livres em agilidade. Como resultado, sua velocidade ficou absurda, os monstros nem conseguiam vê-lo antes de serem cortados em pedaços. Junho sentiu uma melhora tremenda na velocidade de ataque, frequência de esquiva e taxa de acerto crítico. Desde que focou todos os atributos em agilidade, esquivar e atacar se tornaram ações naturais, rápidas e fluidas, uma melhora real nas capacidades físicas, não só nos números. Essa transformação empolgou Junho profundamente. Durante seu avanço, um velho livro caiu do corpo de um acólito da lâmina ardente, chamando sua atenção. O título: Livro dos Demônios. Intrigado, Junho o abriu e começou a ler. Enquanto lia, velhas memórias vieram à tona, ele se lembrou de uma missão secreta interessante no Reino Secreto. Além do chefe final, existiam também chefes ocultos, que só podiam ser invocados ao coletar itens específicos. Porém, restava apenas 1 hora para o fim da avaliação, e o tempo era precioso. Junho decidiu rapidamente ir atrás do chefe oculto. Se tivesse sucesso, isso poderia ser a chave para desbloquear novas habilidades e elevar ainda mais seu poder. Enquanto o fim da avaliação se aproximava, muitos estudantes já haviam atingido o nível 10. Eles se reuniram na área do chefe final, Basilan, se preparando para o desafio supremo. Aquele era o momento decisivo da avaliação. Derrotar Basilan e despertar com sucesso significava um futuro promissor. Enquanto fracassar poderia significar uma vida de mediocridade. Basilan, um chefe de elite de nível 10, era um oponente formidável, com atributos excepcionais. Com seus enormes chifres de carneiro e pele vermelha como sangue, ele era a imagem perfeita de uma besta demoníaca.
somente derrotando-o e tocando-o. A Pedra do Despertar, posicionada atrás de Basilan, era o objetivo que os candidatos precisavam tocar para passar na avaliação. Guardando Basilan, estavam dois guarda-costas poderosos, tornando o desafio ainda mais difícil. Entre os candidatos, um estudante exausto e coberto de ferimentos, com as roupas chamuscadas e rasgadas, respirava com dificuldade, se preparando para a luta. Só preciso derrotá-lo, e vou despertar, pensou, partindo com sua arma em direção a Basilan. Basilan então ativou sua habilidade especial, Sacrifício, canalizando uma poderosa magia contra o estudante. Essa magia causava dano contínuo e, além disso, lançava diversas maldições de debuff aleatórias, reduzindo os atributos base do atacante. Se fosse atingido, as chances de derrotar Basilan seriam praticamente nulas. O estudante foi esperto e tentou usar sua velocidade para desviar dos ataques do chefe. Quando sua espada estava prestes a atingir Basilan, a menos de meio metro de distância, não foi rápido o suficiente e foi lançado para trás vários metros. A dor intensa fez seu corpo tremer, deixando-o incapaz de se mover por alguns instantes. Sentiu seus atributos enfraquecerem e sua consciência começar a falhar. Viu um dos guarda-costas do chefe se aproximando, mas já era tarde demais para desviar. O enorme machado o atingiu com força, e ele foi teletransportado para fora do reino secreto. Do lado de fora, mais de uma dúzia de candidatos já haviam falhado, e o que acabou de cair estava entre os 50 melhores do ano. Muitos ficaram surpresos ao ver um aluno tão promissor ser derrotado. Alguns comentaram que a avaliação daquele ano estava muito mais difícil que antes, afinal, aquele reino secreto era conhecido por sua dificuldade insana, e estava selado havia 10 anos, sendo agora reativado. De volta a Junho, que finalmente chegou à sala do chefe final, ofegante após gastar quase uma hora correndo sem parar para encontrar os itens necessários para desbloquear uma missão secreta. Agora diante do chefe final, ele se aproximou confiante de Basilan, cujos olhos imediatamente ficaram vermelhos enquanto começava a cantar um feitiço sacrificial. Os dois guarda-costas orcs de nível 8 avançaram contra Junho. Apesar da aparência robusta, eram extremamente rápidos. No entanto, para Junho, pareciam se mover em câmera lenta. Ele se esquivou perfeitamente entre os dois orcs e continuou o movimento, dando um chute que os lançou para longe. Enquanto isso, Basilan, ainda canalizando o feitiço e sem a proteção de seus guarda-costas, não conseguia acompanhar o ritmo de Junho. Junho deslizou até Basilan e o chutou para o alto, então sacou uma metralhadora giratória, Gatling Gun, e disparou descontroladamente para o céu. Todos os 10 projéteis acertaram Basilan, que foi lançado ainda mais alto antes de cair violentamente no chão. Os dois guarda-costas orcs, ao verem seu líder ferido, ficaram furiosos, sua pele verde começou a brilhar em vermelho, sinal de que entraram em modo berserker, e sua velocidade dobrou. Mas no segundo ataque, Junho trocou de arma, num segundo ele segurava a metralhadora, no outro, surgiu uma lança prateada afiada em suas mãos. Com a lança em punho, Junho atacou rapidamente os pés dos orcs. Com um estalo seco, os dois orcs sentiram dor extrema nas pernas, como se seus ossos tivessem se partido, e caíram no chão. Normalmente, um golpe giratório como esse causaria apenas um efeito breve de queda, e não fratura. Porém, Junho mirou precisamente nos pontos fracos, atingindo a parte mais vulnerável da canela, o que causou esse efeito incomum. Essa era apenas uma entre centenas de técnicas que Junho dominava. Continuando seu avanço até o chefe, Basilan tentava desesperadamente se levantar, mas dessa vez, a ponta da lança estava apontada direto para suas costas. Sem hesitar, Junho cravou sua lança com força na cabeça de Basilan. Logo após, 2 estudantes, um garoto e uma garota, apareceram diante do portal. A garota, um passo à frente, foi a primeira a sair. Apesar de sua hesitação inicial, o garoto a parabenizou. Mas então, ambos olharam para a tela grande que exibia o ranking, e ficaram chocados ao ver que o topo não era da garota, e sim de um estudante de nível 7 chamado Shub, que foi o primeiro a completar a avaliação, sem sequer ter chegado ao nível 10 ou passado por transferência de classe. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Perder para um estudante de nível tão baixo incomodou muito a garota. Colegas se aproximaram para consolá-los, sugerindo que Shub devia ter trapaceado, especialmente porque o reitor o levou para longe após sua avaliação. O garoto também tentou confortá-la. A garota, tentando manter a calma, estava convencida de que Shub havia trapaceado. Enquanto isso, na sala de conferências da diretoria, o ambiente estava tenso e silencioso. Um homem idoso, ninguém menos que o professor Leo, o examinador-chefe da avaliação daquele ano,
e um profissional de terceira transferência de classe levantou-se de repente. Ele bateu a mão com força na mesa e confrontou Chub, exigindo saber. Você trapaceou. Ao contrário da maioria dos alunos, que talvez. Chub confessou, mas determinado a não entregar seu melhor amigo Junho, insistiu que tudo foi apenas sorte. O professor leu, lançando um olhar severo para Chub, questionou como ele poderia ter passado pela avaliação sem nem saber quais eram as habilidades do chefe ou como ele se parecia. As palavras do professor Leu eram pesadas e frias, o tom firme, e até ameaçador no final. Com calma, ele sugeriu que havia visto as câmeras de vigilância, e que a pessoa que ajudou Chub a trapacear devia ser muito próxima dele. No entanto, ele advertiu que a escola não perdoaria essa pessoa também. Ao ouvir isso, a expressão de Chub congelou, e ele foi dominado pelo medo. Num gesto desesperado para proteger seu amigo, Chub se ajoelhou e assumiu toda a responsabilidade, implorando para que a escola o punisse apenas a ele. Chub então decidiu contar toda a sequência de acontecimentos, assumindo toda a culpa. Ele revelou a existência de um caminho secreto dentro do reino secreto que permitia evitar todos os monstros e alcançar o chefe final sem ser notado. Como os monstros não conseguiam vê-lo, não o atacaram, e ele ficou esperando em segurança por 10 horas, até que se esgueirou por trás do chefe e encontrou a Pedra do Despertar. Chub, apavorado, estava pronto para ser expulso da escola. Porém, todos na sala, incluindo o professor Leu, ficaram em silêncio, atônitos. O professor Leu ficou surpreso ao saber da existência de um talento tão oculto dentro da escola. Ele instruiu o reitor a trazer os registros de Junho. O reitor prontamente apresentou o arquivo pessoal de Junho em um tablet com as filmagens. Enquanto o professor Leu assistia ao vídeo, seus olhos se arregalaram de espanto. Primeiro, ele pareceu confuso, depois, começou a rir, exclamando: "Esse jovem é extraordinário!" Enquanto isso, no salão de avaliação, o portal do reino secreto piscava com mais frequência, indicando que vários alunos estavam saindo. Junho, o único no nível 13, ainda estava lá dentro, com menos de 15 minutos restantes para o fim da avaliação. Dentro do reino secreto, Junho já havia derrotado o chefe final e agora estava diante da Pedra do Despertar. Mas ele não queria sair ainda, seu objetivo era completar uma missão secreta primeiro. Em vez de tocar na pedra, ele retirou 6 itens de sua mochila e os organizou em forma de hexagrama. Uma luz púrpura deslumbrante surgiu, e textos antigos apareceram diante dele. Uma voz então perguntou: "Quem ousa perturbar meu sono?" Junho, empolgado, aguardava o chefe oculto. Com um rugido trovejante, apareceu o chefe secreto, um enorme guerreiro demônio de nível 12 chamado Teeman, coberto com uma armadura metálica vermelha. Ele invocou uma espada rúnica encantada e a cravou no chão, fazendo a terra se partir e magma jorrar. Junho desviou desse ataque com um simples passo para trás. Quando o magma recuou, tudo dentro de um raio de 30 metros foi destruído. Junho manteve a distância. Comparando Teema ao chefe final anterior, a força bruta e o corpo gigante de Teema eram ao mesmo tempo suas forças e fraquezas. Rápido em bolar uma estratégia, Junho provocou Teeman com um gesto zombeteiro. Teeman, achando que Junho o subestimava, ficou furioso. A cada passo, o chão se rachava, e então ele sumiu, ou melhor, disparou em alta velocidade em direção a Junho, balançando sua grande espada. Junho então sorriu de forma maliciosa e, com um movimento preciso, lançou um punhado de areia escondido em sua mão direita. Essa habilidade básica, lançar areia, mira os olhos do inimigo, causando cegueira temporária ao atingir. A areia atingiu com precisão os olhos de Teeman, que entrou num estado momentâneo de cegueira. Teeman, sem enxergar nada, esfregava os olhos desesperadamente. Apesar de não causar dano físico, a areia impediu suas ações de forma eficaz. Surpreendentemente, Teeman revelou uma habilidade passiva que lhe permitia anular efeitos de controle. Junho então posicionou um robô autodestrutivo no chão e se aproximou deslizando. Como Teeman era imune a ser lançado no ar por Tacrocris, Junho deslizou por baixo do queixo dele e executou um uppercut, acertando com força o queixo do chefe. O golpe aturdiu temporariamente Teeman, que ainda se recuperava da cegueira. Aproveitando a abertura, Junho agarrou um dos chifres de Teeman, girou para trás dele e cravou uma adaga com violência em sua cabeça, seguido de um chute frontal que lançou Teeman no ar. Ele caiu bem em frente ao robô autodestrutivo, que explodiu em uma enorme explosão. A sequência perfeita de ataques de Junho deixou Teeman completamente indefeso. Quando Teeman tentou se levantar, Junho lançou mais 2 adagas, cravando no chão.
Com as mãos no chão, assim que Teama ergueu a cabeça, foi confrontado por 6 canos de uma metralhadora giratória. Junho disparou uma rajada a queima-roupa, com as balas atingindo sem piedade a cabeça de Teama. Teama se viu completamente dominado pelo ataque implacável de Junho. Após uma combinação perfeita de golpes, Junho saiu vitorioso contra o chefe oculto, Teama. Naquele exato momento, o ranking externo mudou drasticamente, catapultando Junho diretamente para o topo. Essa ascensão inesperada ao primeiro lugar, mesmo sem Junho ter despertado seu talento, causou choque entre os estudantes, gerando caos e acusações de trapaça. Os alunos explodiram em protestos, exigindo explicações, convencidos de que o fato de Junho ainda não ter se mostrado era um sinal de culpa. O professor Leu, assistindo a tudo, balançou a cabeça em silêncio, decepcionado com a ignorância dos alunos. Ele sussurrou, em voz baixa para que apenas o reitor ouvisse. Crianças ignorantes, não fazem ideia do que é um verdadeiro prodígio. O reitor, observando o interesse em comum e a empolgação do professor por um aluno, se perguntou por que ele estava tão convencido de que aquelas eram as verdadeiras habilidades de Junho. À medida que a avaliação se aproximava do fim, com menos de um minuto restante, Junho ainda não havia aparecido. Enquanto isso, no Reino Secreto, o sistema anunciou que Junho, por ter derrotado todos os chefes, recebeu 50% de recompensa bônus. Sua estratégia perfeita contra Teama lhe rendeu mais 200% de experiência, fazendo com que ele subisse diretamente para o nível 14. Enxugando o suor da testa, Junho se maravilhou com sua conquista, seu esforço em completar a missão secreta valeu muito a pena. Com a avaliação encerrada, Junho apareceu no topo do ranking, e seus olhos se voltaram para a Pedra do Despertar. Agora já desperto como um seu Bimbindir, ele se perguntou qual seria a relevância da pedra. Curioso, ele tocou a pedra, que explodiu em luz e runas disparando para o céu. Sem conseguir decifrar as runas, Junho ouviu uma voz misteriosa parabenizando-o pelo sucesso. Porém, justo quando seu talento de despertar seria revelado, a voz desapareceu, como se nada tivesse acontecido. De repente, as runas se fundiram ao corpo de Junho, ativando o sistema familiar, que anunciou uma atualização e novas oportunidades de transformação de habilidades. Sua recompensa: um par de botas de longa jornada. E um livro de habilidades que aumentava sua chance de acerto crítico em 20%. Animado, Junho abriu seu painel de habilidades e escolheu transformar a metralhadora giratória. A nova habilidade passiva agora lhe dava 25% de chance de disparar 10 balas garantidas com qualquer ataque de arma de fogo. Satisfeito, Junho pensou em sua segunda transformação, decidiu usá-la em um ataque giratório que daria 10% de chance de derrubar inimigos num raio de 2 metros, transformando um Knock de alvo único em um Knock em área. Com essas mudanças, Junho abriu seu painel de informações. Nível 14. 98 pontos de agilidade. 4 habilidades passivas. Poder de combate próximo a 10.000. Junho saiu do Reino Secreto satisfeito com seu desempenho. A arena inteira estava em alvoroço, muitos esperavam ver Junho passar vergonha. Porém, um repentino clarão de luz no portal, sinalizando o fim da avaliação, atraiu todos os olhares. Quando a luz se dissipou, Junho apareceu, instantaneamente se tornando o centro das atenções. O rosto do professor Leu se transformou, passando por expressões de seriedade, entusiasmo e admiração ao encarar Junho. Ele pensou consigo mesmo: esse jovem tem um futuro imensurável. A aparição de Junho causou uma nova onda de comoção entre os estudantes. Enquanto alguns olhavam com inveja, outros lançavam acusações de trapaça, e alguns até gritavam com o professor Leu, desafiando os resultados e alegando fraude. De repente, o professor Leu apareceu no centro da arena. Com um grito imponente de silêncio, calou instantaneamente todo o estádio, deixando muitos estudantes amedrontados. O salão da avaliação ficou completamente silencioso, com alunos cobrindo a boca e sorrindo nervosos. O professor Leu caminhou em direção a Junho e perguntou: você realmente venceu aquele desafio? Junho, surpreso com a pergunta, entendeu que ele se referia ao chefe oculto, e com naturalidade, apenas assentiu com a cabeça. A plateia, incluindo muitos professores, ficou perplexa, sem entender por que o professor parecia não apenas tranquilo, mas genuinamente feliz com a confirmação de Junho. O semblante de Leu se iluminou com entusiasmo, e ele deu um tapinha amigável em Junho. Junho recebeu um tapinha no ombro de professor Leu, que o elogiou como merecedor do primeiro lugar e um futuro prodígio. Sua voz ecoou por todo o salão, deixando claro seu apoio incondicional.
Nesse momento, dois alunos que antes estavam em segundo e terceiro lugar, agora rebaixados para terceiro e quarto, se aproximaram. Eles questionaram a colocação de Junho, argumentando que era impossível alguém que ficou por último em avaliações anteriores agora estar em primeiro lugar. Encarando o professor Liu, expressaram sua descrença. Outros estudantes se juntaram a eles, exigindo provas para justificar a posição de Junho. Professor Liu, já antecipando esse tipo de reação, assumiu uma postura mais severa. Sua aura imponente, digna de um poderoso profissional de transferência de terceira classe, preencheu a arena. Com uma voz profunda, ele gritou: idiotas de visão curta! Seu tom repreensivo calou a multidão imediatamente. Ele então revelou que Junho, dentro do tempo limite, havia derrotado um chefe oculto de nível 12. Suas palavras foram afiadas. Se não for ele para o primeiro lugar, vocês realmente acham que merecem esse posto, seus tolos? A declaração de professor Liu reverberou pelo salão, deixando os alunos atônitos e chocados. Ao ouvirem a explicação, os alunos que antes causavam tumulto ficaram momentaneamente em silêncio. A ideia de um chefe oculto era algo desconhecido por eles, pois não estava nos livros didáticos. Então surgiu outra dúvida: como Junho sabia disso? O foco deles rapidamente mudou para questionar como Junho descobriu o método para invocar o chefe oculto, convenientemente ignorando o fato de que ele realmente o derrotou, e ainda por cima, um chefe de nível 12. Na verdade, nem os professores sabiam da existência de tal chefe no reino secreto daquela avaliação. Enquanto isso, a professora da turma de Elite Rocket, ao ver seus alunos sendo ofuscados por Junho, sentiu seu orgulho ferido. Tentando recuperar a autoridade, ela desconsiderou a formalidade e interveio, saltando da plataforma elevada. Ela foi até o centro da arena e exigiu que Junho explicasse como descobriu o método de invocação do chefe oculto. De forma fria, insinuou que, se ele não conseguisse explicar, seria considerado trapaça, e que Junho não era digno de estudar naquela escola. Incentivados pela postura da professora, os alunos antes desanimados recuperaram a confiança. Embora decepcionado com aquela reação, professor Liu escolheu não interferir. Mas então, as próximas palavras de Junho deixaram todos boquiabertos. Por que eu deveria contar para vocês? Disse com um tom calmo. A resposta foi completamente inesperada. Muitos arregalaram os olhos, sabendo que a professora da classe Rocket não deixaria isso barato. O salão caiu num silêncio absoluto, inclusive a própria professora. Ao lado dela, Sankei, o agora quarto colocado, olhou para a professora. Irritado com a ousadia de Junho, sua raiva explodiu. Empunhando sua espada gigante, acusou Junho de desrespeito e o desafiou para um duelo. Seus colegas o apoiaram, animados para ver Sankei dar uma lição em Junho. A plateia começou a vibrar por Sankei. Junho, sem expressão, olhou para a espada de Sankei, depois para ele, e depois observou a multidão como se visse um idiota à sua frente. Com um tom gelado, respondeu: um duelo? Você é sequer digno. Disse, com um leve sorriso sarcástico. A arena explodiu novamente por causa da resposta fria e provocativa de Junho, uma verdadeira tapa de luva de pelica. A plateia começou a atirar lixo e xingar Junho, chamando de bocudo trapaceiro. Até Sankei ficou chocado com o nível de desprezo, ele não esperava ser tão ridicularizado. Nesse momento, Lu Jingjing, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. Ela deu um leve tapinha no ombro de Sankei, sinalizando para ele se acalmar. Então, voltando-se para Junho, fez uma proposta ousada. Se você está tão confiante, por que não enfrenta nós dois ao mesmo tempo? Essa sugestão causou mais um alvoroço, todos ficaram surpresos ao ver Lu Jingjing disposta a lutar ao lado de Sankei em uma batalha 2 contra 1. Porém, no meio da agitação, Junho olhou para ela dos pés à cabeça e soltou um deboche. E você é? Quem, exatamente? Essa frase atingiu Lu Jingjing como um golpe. Ela, considerada a sino da academia, a mais bela ou destacada, se sentiu humilhada e ofendida. Respirando de forma acelerada, ela tentou se controlar e respondeu, furiosa: eu sou o sino da academia. Mas parece que você realmente nunca ouviu falar de mim. O Simp Sankei, com os olhos vermelhos de raiva, gritou que ensinará uma lição a Junho, agora propondo um duelo de verdade, até a morte. A professora da classe Rocket também ficou chocada ao ouvir isso, pois tal duelo não era um simples treino, mas um confronto formal entre profissionais. E naquele mundo, que venerava a força, recusar um duelo era motivo de escárnio público.
Mesmo Junho sendo o primeiro colocado na avaliação, o ambiente começava a se voltar contra ele. Ninguém acreditava que Sankei perderia. Junho, vendo que a luta era inevitável, expressou com indiferença que estava disposto a esmagar essas moscas incomodas, embora achasse tudo entediante e uma perda de tempo. Se Sankei realmente queria morrer, então que aprendesse uma lição. Nesse momento, professor Leu, acariciando a barba com um sorriso, parecia divertido com a reviravolta. Para ele, era uma excelente oportunidade para avaliar a verdadeira força de Junho. Sob sua proteção, não haveria risco de morte. Com um aceno de mão, professor Leu criou magicamente uma arena temporária no centro do salão de avaliação. Ele lembrou a Sankei que, já que escolheu desafiar alguém, não deveria se arrepender. Sankei ficou um pouco incomodado, parecia que o professor não confiava nele, mas ainda assim forçou um sorriso educado, indicando que havia entendido. Junho, sem querer perder tempo, saltou imediatamente para a arena, pronto para o duelo. Sankei, com uma expressão séria, o seguiu. Assim que o duelo começou, o corpo de Sankei brilhou com uma luz roxa, aumentando sua velocidade e poder de ataque em 50%, prova de seu talento nível A. A plateia, reconhecendo o brilho roxo e sua velocidade impressionante, percebeu que Sankei estava usando a habilidade exclusiva dos espadachins, sombras deslizantes. Ele se movia tão rápido que os estudantes mal conseguiam acompanhar sua posição real, surgindo atrás de Junho. Com um sorriso cruel, Sankei acreditava que seu oponente era só conversa. Ele avançou com sua espada longa, sem piedade, como se não se importasse em feri-lo fatalmente. Porém, no momento crítico, Junho se virou e sorriu para Sankei, depois saltou com leveza, desviando do golpe. No meio do ar, Junho balançou a cabeça, visivelmente decepcionado com a força de Sankei, achando-o fraco demais. A cena chocou o público, que não conseguia entender como Junho havia desviado tão facilmente. Sankei ajustou os óculos, com um brilho sério nos olhos. Ainda acreditando que aquilo fora apenas sorte, ele balançou a espada novamente, liberando a habilidade corte giratório, lançando uma poderosa lâmina de energia em direção a Junho. Junho puxou uma espada longa de iniciante de seu espaço de armazenamento, bloqueou o ataque, mas ainda assim foi empurrado alguns metros para trás. Sem desistir, Sankei usou a habilidade investida, se aproximando rapidamente e executando a habilidade corte ascendente, tentando lançar Junho para o ar. Junho, mesmo sendo atingido, não demonstrou qualquer mudança na expressão, como se estivesse deixando Sankei acertar de propósito. Então, Sankei desapareceu novamente, usando sombras deslizantes para reaparecer acima de Junho, desferindo outro golpe brutal com sua espada longa. Um estrondo ecoou pelo ar, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Os alunos da classe Rocket começaram a elogiar Sankei pela sequência perfeita de golpes, e até Lu Jingjing apertou os punhos, admirada, dizendo: "Muito bem." Até a professora dele sorriu satisfeita. No entanto, professor Leu via uma cena diferente. À medida que a poeira baixava, Sankei reapareceu na arena, ofegante, resultado do gasto intenso de mana e estamina com sua sequência de golpes. Ele não conseguia ver onde Junho estava, mas estava confiante de que ninguém conseguiria escapar de seus ataques rápidos. Contudo, antes que pudesse terminar o pensamento, foi acertado por um chute no queixo, seguido de um chute duplo que o lançou pelos ares. Todos ficaram boquiabertos ao ver Junho de pé, ileso. Junho usou a habilidade corte ondulante, ativando seu efeito passivo, e atingiu Sankei com força total. Sankei caiu no chão violentamente, cuspindo sangue antes de desmaiar. Apesar da grande velocidade de Sankei, ela não se comparava à agilidade de quase 100 pontos de Junho. Toda a praça ficou em silêncio. A luta havia acabado em menos de 30 segundos. Sankei, um dos melhores talentos da academia, foi derrotado com facilidade. Junho caminhou até a borda da arena, olhou para Lu Jingjing e perguntou: "Ainda quer lutar?" Com uma expressão amarga, Lu Jingjing balançou a cabeça, sinalizando sua rendição. Com a desistência dela, o salão, antes em silêncio, explodiu de atividade. Muitos pediram desculpas por terem duvidado e insultado Junho, agora mudando completamente de opinião. E assim, a percepção geral foi totalmente transformada. Num mundo onde apenas os fortes são reverenciados, as pessoas respeitam quem tem poder, e Junho incorporava isso perfeitamente. Lu Jingjing, que antes desprezava Junho, agora parecia nutrir sentimentos diferentes por ele. Coitado do Sankei, levou uma surra, e agora a garota por quem ele suspira está suspirando pelo protagonista.
Enfim, entre todos os presentes, apenas o professor Leu conseguiu ver claramente o que aconteceu na luta anterior. A velocidade de reação impressionante de Junho e a precisão no momento de executar suas habilidades deixaram o professor Leu profundamente impressionado. Ele acreditava que nem mesmo em sua juventude conseguiria se comparar a Junho. A intuição do professor Leu começou a captar algo extraordinário. Sendo ele próprio um profissional de transferência de terceira classe, ele achava que Junho poderia alcançar o difícil e elevado nível de transferência de quarta classe, e até mesmo o lendário nível de quinta classe não parecia impossível. O potencial de Junho ultrapassava todas as expectativas do professor. Naquele momento, o professor Leu sabia que precisava agir para garantir que Junho permanecesse na sua academia, evitando que outras instituições o aliciassem antes do exame final. Após uma análise cuidadosa, ele tomou uma decisão chocante. Quando o professor Leu falou de repente, o salão inteiro ficou em silêncio. Ele pediu atenção a todos os alunos, pois estava prestes a fazer um anúncio importante em nome da escola. Todos os olhos se voltaram para ele. Então, ele anunciou que, em virtude da performance excepcional de Junho, ele estava sendo recompensado com 1 milhão de moedas estrela azul, além do título honorário de estudante prodígio. Esse anúncio chocou todos os presentes. Até mesmo os professores ficaram boquiabertos. Esse título honorário não era concedido há quase 20 anos, e todos os alunos que o receberam no passado foram considerados prodígios de geração. O último aluno a recebê-lo se tornou um poderoso profissional de transferência de quarta classe. No entanto, Junho não entendeu completamente a importância desse título, chegou até a se perguntar se poderia trocar o título por algum dinheiro extra. A visão da professora da turma Rocket sobre Junho mudou completamente. Esse título indicava que o professor Leu acreditava que Junho se tornaria com certeza um profissional de quarta classe. Para ela, conseguir Junho em sua turma significaria ser mentora de um futuro grande nome, o que mudaria sua carreira. Com isso em mente, ela se aproximou de Junho lentamente, segurou seu braço e o colocou entre seus atributos, com um toque de timidez, convidando-o a entrar para a classe Rocket. Ela também se ofereceu para ser sua tutora pessoal pelo mês restante antes do exame final, e ao dizer tutora pessoal, mordeu os lábios de forma sedutora e deu ênfase pesada na palavra pessoal. Os alunos olhavam com inveja para Junho, já que essa professora era muito admirada, com cerca de 20 e poucos anos, corpo escultural e um rosto belíssimo, ela era a fantasia de muitos estudantes. Ela olhou docemente para Junho, segurando seu braço, esperando ansiosamente pela resposta dele. Mas, de repente, Junho retirou o braço com frieza, demonstrando total desinteresse. Com um olhar neutro, ele a encarou e disse diretamente que ela não tinha capacidade para ensiná-lo. Essa declaração mergulhou o salão em choque total, e o sorriso da professora travou no rosto. Claramente em estado de negação e fúria, ela se preparava para reagir, mas foi interrompida pelo professor Leu. Ele balançou a cabeça e explicou que Junho estava certo. Na verdade, ninguém na academia tinha capacidade para ensiná-lo. Isso porque ninguém era um vagante sem classe como Junho. Nem mesmo o próprio professor Leu, um profissional de terceira classe, tinha experiência com as técnicas e combinações únicas de um vagante sem classe. Talvez fosse raro até mesmo no Império encontrar alguém que pudesse ensinar a Junho. As palavras do professor Leu prenderam a atenção de todos. Ele explicou que o futuro de Junho só poderia ser moldado por ele mesmo. Se aproximando de Junho, ele o lembrou de que, ao escolher o caminho do vagante sem classe, ele enfrentaria inúmeras dificuldades e desafios. E esperava que Junho não se arrependesse nem desistisse no meio do caminho. Junho assentiu com firmeza, mostrando sua determinação no caminho que escolheu. Professor Leu, vendo essa convicção nos olhos de Junho, sorriu. Ele então autorizou Junho a estudar por conta própria no último mês, e disse que poderia procurá-lo a qualquer momento em caso de dúvidas. Ele também desejou a Junho grande sucesso no exame final. Todos os alunos invejaram o tratamento especial que Junho estava recebendo. Junho agradeceu ao professor Leu por todo o apoio e compreensão, mas tinha mais uma pergunta. Professor Leu, satisfeito com a atitude de Junho, encorajou-o a falar livremente. Junho, coçando a cabeça com um sorriso, perguntou: quando que o 1 milhão de moedas estrela azul vai cair na minha conta? Esse é o nosso Junho, que gosta mais de dinheiro do que de glória. Sensação fora da academia. Diversos veículos de mídia correram para cobrir o caso, lotando os portões da instituição para entrevistas, perguntando sobre os planos futuros de Junho, por que ele escolheu ser um vagante sem classe, e até solicitando entrevistas exclusivas. Apesar de os relatos incluírem tanto elogios quanto críticas, Junho não deu atenção a nenhum deles.
Enquanto isso, Junho se dirigia à Associação de Gerenciamento do Apocalipse, uma das maiores organizações do planeta Estrela Azul, com filiais em praticamente todos os países. Uma das características únicas dessa associação era que ela possuía um portal que levava ao mundo principal do continente Apocalipse. Depois de passar pela segurança e confirmar sua identidade, Junho foi autorizado a atravessar o portal. 100 anos atrás, um grande desastre ocorreu. Uma imensa fenda espacial se abriu no céu, de onde surgiram incontáveis feras e monstros ferozes, que começaram a massacrar a população da Estrela Azul. Militares e armas comuns foram inúteis contra eles. Esse evento aterrorizante lançou uma sombra de medo e tristeza sobre o planeta inteiro. Surpreendentemente, os monstros não destruíram o mundo por completo, como se estivessem apenas com fome e buscando um lanche. Eventualmente, eles se retiraram depois de se satisfazerem, mas a fenda no espaço permaneceu aberta. Esse desastre levou as nações da Estrela Azul a colocarem suas diferenças de lado e se unirem historicamente pela primeira vez. Os melhores cientistas do mundo foram reunidos com uma única missão: estudar essa fenda espacial remanescente. A visita de Junho ao continente do Apocalipse fazia parte de sua preparação para o exame final que se aproximava. Nessa terra misteriosa, ele tinha muitas tarefas, com o principal objetivo de alcançar rapidamente o nível 20. Junho, junto com outros, entrou na matriz de teletransporte, e no momento seguinte, eles apareceram nas Ilhas Estilhaçadas, uma zona designada para profissionais entre os níveis 13 e 18. A arquitetura ao redor e suas memórias de sua vida passada batiam perfeitamente, fazendo com que cada árvore e folha de grama parecessem familiares. Junho respirou fundo, se deixando imersar na aura do mundo do Apocalipse. Um sentimento de nostalgia o envolvia. Ali, o ar estava cheio de gritos de jogadores procurando parceiros para o par de nível. Enquanto a maioria preferia subir de nível caçando monstros, Junho, com seu conhecimento da vida passada, sabia os melhores pontos para subir de nível, os locais secretos no mapa e as missões ocultas. Ele saiu lentamente da zona segura e se dirigiu a uma casa antiga numa floresta distante. A casa parecia abandonada, com madeira podre e a porta quebrada. Junho inspecionou cuidadosamente e então entrou, revirando os escombros. Logo, ele encontrou uma carta escondida sob uma pilha de madeira e pedras, oculta entre o pé e o assento de uma cadeira, muito bem escondida. Junho abriu a carta e leu rapidamente. Ela descrevia que o autor, enquanto pescava no mar, viu uma sombra escura gigantesca sob a água. Ao tentar fisgá-la, a sombra desapareceu. Ele compartilhou a descoberta com os moradores da vila, mas ninguém acreditou nele. A carta expressava esperança de que alguém um dia confirmasse a existência daquela sombra perigosa no mar. Logo em seguida, o registro de missões de Junho foi atualizado, indicando que ele havia aceitado uma missão oculta chamada A Sombra Desaparecida. Era uma missão de dificuldade 3 estrelas e meia, que exigia que ele usasse o rabo de uma tartaruga marinha mutante para atrair e derrotar o monstro sombrio misterioso. Mesmo em sua vida passada, pouquíssimas pessoas sabiam da existência dessa missão. A recompensa incluía uma grande quantidade de experiência e um artefato iniciante útil. Junho se dirigiu à praia mais próxima, um ponto central de surgimento de tartarugas marinha mutantes, que já estava cheio de jovens profissionais competindo para caçar as criaturas. De repente, um pequeno grupo que enfrentava mobs foi atacado por várias bolas de fogo vindas do céu. 2 deles saltaram para trás para desviar, enquanto o outro invocou um escudo mágico. Um dos membros, que não conseguiu desviar a tempo, foi atingido e sofreu queimaduras graves no braço. Seus colegas confrontaram furiosamente um profissional chamado Ethan, acusando-o de quebrar a política escolar contra combates entre alunos. Ethan, um espadachim mágico de nível 14, estava acompanhado de 2 magos do mesmo nível, um homem e uma mulher. Diante das acusações, Ethan não só não se desculpou, como riu, dizendo que estava apenas caçando mobs, e que se o outro se machucou, o problema era dele. Eles entraram descuidadamente no alcance da habilidade de Ethan. Ethan parecia extremamente arrogante quando foi confrontado pelos estudantes que protestavam. Ele deu um sorriso de desdém, declarou que toda a praia era seu território e ameaçou os outros para que saíssem dali. Quando um aluno respondeu em voz alta, dizendo que se tratava de uma área pública, Ethan desapareceu de repente, e reapareceu atrás do estudante, arranhando levemente sua bochecha com uma adaga. Mesmo assim, o aluno não demonstrou medo algum, apesar de Ethan ter quebrado as regras. Diante da atitude de Ethan, os outros estudantes se sentiram impotentes. Embora estivessem indignados, não havia muito que pudessem fazer além de sair dali com seu colega ferido. Afinal, Ethan era de uma das 10 melhores universidades, claramente alguém que eles não tinham como enfrentar.
Nesse momento, a maga do time de Ita notou outra pessoa matando tartarugas marinhas mutantes à distância. Eles logo perceberam que era um vagante sem classe de nível 14, e como ele estava sozinho, Ethan rapidamente entrou em ação. Ele usou sua habilidade de corrente provocadora para atrair as tartarugas próximas. O plano era simples. Ita atrairia os monstros, enquanto os dois magos usariam magias em área para eliminar todos, garantindo que ninguém mais conseguisse pegar nenhuma tartaruga sequer. Junho percebeu rapidamente que as tartarugas estavam sendo puxadas para uma direção específica, e entendeu que alguém estava tentando monopolizar os monstros. Ele sacou na hora o plano de Ita, e se lembrou de como isso terminava em sua vida passada. Vendo a cena, alguém riu e comentou: "Esses 3 idiotas nem conseguiram roubar os monstros direito, e no processo, ainda ajudaram outra pessoa a ficar com todos eles. Isso foi satisfatório. Se acham tão arrogantes aqui no continente do Apocalipse, não têm ideia do quão vastos são o céu e a terra." Desta vez, pisaram em uma placa de ferro. O líder do grupo, Jin Hong, advertiu: "Monitor, não haja por impulso." Um dos colegas, Yan-Er, ficou surpreso ao ver o dano causado por Chan Jun, e disse: "O dano desse cara foi maior que o de todos nós juntos, é melhor tomarmos cuidado." Jin Hong olhou para Junho e disse: "Shen Qian, lembrarei do seu nome. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente." "Vamos!" Mas Chan Junho olhou para eles com os olhos vermelhos de raiva e gritou: "Eu disse que vocês podem ir?" Jin Hong respondeu, hesitante: "Ei, você já roubou todos os monstros e estamos te deixando com o lugar, o que mais você quer?" Chan respondeu com raiva: "Simples. Vocês têm 1 minuto para entregar tudo o que farmaram agora. Caso contrário, vão ter que upar do zero de novo." Com isso, os 3 ficaram furiosos. Um deles atacou, dizendo: "Você está passando dos limites. E daí que tem dano alto? Mesmo que a gente perca junto, não pense que vai sair com nada nosso." Os outros observaram e comentaram, assustados: "Aquilo foi a habilidade bola de fogo explosiva? Não é à toa que ele é de uma das 10 melhores escolas, aprender uma skill de alto nível em apenas 1 ano é impressionante." Apesar de Chan ter boas habilidades, no fim das contas ele era apenas um vagante, então não deveria ser capaz de aguentar um ataque tão forte. A bola de fogo foi lançada na direção dele. Mas Chan não se mexeu. Por que o grande deus Chan não está se movendo? Se ele esperar a skill terminar de carregar, vai ser ainda mais difícil lidar com ela. Sanvun, rindo, zombou: "Ha ha ha! Ficou com tanto medo que nem consegue se mover, hein? Antes eu até achei que você era forte, mas agora vejo que não passa de um inútil sem experiência real em combate. Ha ha ha!" No momento seguinte, a bola de fogo voava em direção a Chan, mas ele se moveu rapidamente, vestindo suas luvas de boxe. Com agilidade surpreendente, Chan atacou Sanvun com um soco direto, e logo depois apareceu atrás dele com um chute voador, jogando Sanvun pelos ares e o lançando longe. Mesmo assim, Sanvun gritou furioso: "Você ousa me humilhar? Eu ainda não terminei com você." Jin Hong, irritado, disse: "Seu idiota! Já não se envergonhou o suficiente?" Depois disso, os 3 entregaram todos os seus itens para Chan, e Jin Hong disse, envergonhado: "Colega Chan, fomos impulsivos. Espero que aceite esses itens." Chan, em pensamento, analisou: 120 caudas. Nada mal. Tudo graças a esses idiotas que me pouparam algumas horas de esforço. Logo em seguida, ele disse que podiam ir embora, e os 3 fugiram correndo na mesma hora. Ao ver a cena, as pessoas ao redor começaram a rir. "Eu tô vendo isso mesmo? Esse cara é real."